Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, boa noite a todos aí. Então vamos ver a apresentação que nós vamos ver sobre como você pode utilizar a introdução motivacional e a interdisciplinaridade do método Espaço Docente Aprendiz. Então nós vamos ver como se você pode iniciar uma aula para que sua aula seja de alta qualidade. Como é que você pode iniciar a aula de um determinado assunto com o uso de recursos, né? Então vamos lá. O que acontece? Recursos, né? Então quando você quer iniciar uma aula, aí cada profissional de ensino ele tem os seus recursos do tipo. Tem aqueles profissionais de ensino, né, professores, né, docentes que usam enciclopédia, tem aqueles que usam jornal, revista, livro, tem algumas aulas são iniciadas através de vídeo, você inicia primeiramente um vídeo para ver qual é o conteúdo do vídeo que esteja relacionado ao conteúdo bimestral que vai ser dado em sala de aula, tá lá. Então, o método, ele serve tanto para nível fundamental, nível médio e nível universitário, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Então vamos ver o que acontece. Nós já vimos, né, em apresentações, né, anteriores, né, apresentações anteriores, vamos lá. O que foi utilizado nas apresentações anteriores, né? Então vamos ver aqui. Foi utilizado aqui, ó. O que vocês podem ver que foi utilizado aqui, ó. Foi utilizado, né, o recurso enciclopédia, tá lá, enciclopédia, né? Foi utilizado o recurso jornal. Foi utilizado o recurso revista, tá aqui, ó. Agora nós vamos ver utilizar o recurso livro. Então vamos ver o que é. Livro, o que eu for falar a respeito do livro é a mesma coisa em relação à revista, jornal e enciclopédia, né? Então vamos ver como é que é. Vamos lá então ver. Pronto, vamos lá? Então voltando aqui, vamos lá direitinho. Pronto, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Acontece o seguinte, então, digamos que se uma aula quer ser iniciada utilizando livro, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Vou pegar aqui o livro, ó. Peguei aqui um livro, tá aqui, ó. Tá lá, ó. O livro aqui, né? Peguei aqui um livro que é de Ciências Humanas, que aborda aqui as disciplinas de História e Geografia, tá? Então vamos ver aqui. Na disciplina aqui de História e Geografia, vamos pegar aqui. Então vamos lá. Vamos fazer então aqui primeiro aqui, ó. Aqui a apresentação hoje é tudo no improviso, né? Vamos ver como é que é. Porque assim, então, vamos lá. Eu quero iniciar uma aula, né? Eu quero iniciar um assunto, tá lá. Então, se eu quero iniciar uma aula que eu vou utilizar o recurso, então é o método da introdução motivacional. Como eu sempre explico, né, nas minhas apresentações, que a introdução motivacional é da prática para a teoria. O que isso que significa? Então vamos pegar aqui o livro, agora vamos usar o recurso livro para a gente ver como é que é. Eu vou abrir aqui a página, vamos lá então, né? Eu abri aqui a página, né? Tá aqui, ó, tá? Vamos dizer assim, eu abri aqui a página, que foi a única coisa que eu planejei aqui, né? Foi saber qual é a página que eu vou usar aqui para poder fazer a explicação, né? Vamos dizer assim, eu quero iniciar uma aula, vamos ver qual é o assunto aqui, que eu peguei da disciplina de geografia, né? Então eu peguei um livro de geografia, né? Então vamos lá, peguei aqui um livro de geografia, então supor que eu seja um professor de geografia, né? Tá lá. Então eu sou um professor de geografia, vamos ver aqui, ó. Eu sou um professor de geografia, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o assunto utilizado aqui, ó, tá aqui. Olha só, esse que é o assunto aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é o assunto, tá aqui, ó. Esse que é o assunto, ó. O assunto, vamos dizer que eu vou iniciar uma aula desse capítulo aqui, que é alguns aspectos da natureza brasileira, tá? Então vamos dizer que esse aqui é o capítulo, né, na disciplina de geografia, que está relacionado ao tema de ecossistemas e biomas, que é um assunto também, além de ser dado na biologia, é também assunto de geografia, tá? Então vamos ver como é que é. Eu vou então já aproveitar que já estou aqui focando aqui na página, vamos voltar à página aqui, que é a página 254, tá? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, né? Vamos dizer que eu quero iniciar uma aula, relacionado a biomas e ecossistemas, tá lá. Então, o que acontece? Quando se vai iniciar uma aula,
né? Pode ser uma aula, se não só da disciplina aqui que eu estou falando de geografia, aqui só estou dando como exemplo. Então, a dica que eu sempre apresento, ela vai servir para as outras disciplinas, né? Para qualquer disciplina. O que eu for falar aqui, ela vai servir para qualquer assunto da mesma disciplina ou de outras disciplinas, tá? Então, olha só, vamos dizer que eu quero começar uma aula, eu quero já fazer a introdução motivacional. Introdução motivacional, da prática para a teoria. Eu já começo aqui a aula através dessa atividade aqui, ó, dessa atividade aqui. Aqui ele coloca como atividade em dupla, mas vamos dizer que eu quero fazer uma atividade individual. Já que eu vou dar aula, então tem que fazer essa atividade na forma individual, tá? Então o que acontece? Vamos dizer aqui que o aluno, né? Vamos dizer aqui que o aluno, né? O aluno ele nunca ouviu falar a respeito de ecossistema, né? Principalmente assim, aluno do ensino fundamental. Quando é um aluno de ensino médio, ensino universitário, ele já vai saber o que é ecossistema, né? Só que é dado no ensino médio de uma forma mais profunda, né? Do que no ensino fundamental. Então, vamos lá. Mesmo assim, que essa metodologia de ensino aqui também pode ser dado no nível fundamental, né? Por quê? Vamos dizer assim, porque o que temos que ter, assim, ter a consciência de que tem que despertar o interesse do aluno. Para despertar o interesse da turma, né, de toda a turma, de qualquer turma que você pegue, até de nível universitário também, você tem que começar com uma atividade prática. Vamos dizer que o aluno nunca viu na vida o que é um ecossistema, o que é uma urbanização. Mas mesmo assim, em vez de começar aquela aula teórica, toda aquela aula assim, que é o método convencional, que você começa com conceito, definição, eu quero iniciar uma aula através dessa atividade aqui. Aí eu tenho aqui, ó, ele tem essa atividade aqui, ó, observe os mapas da figura 253. Aí eu vou lá na página 253, ó, o que eu faço? Eu pego aqui essa figura aqui do mapa, ó, tem esse mapa aqui e esse mapa aqui. Aí o que eu faço? Eu vou pegar essa página daqui do livro, quer dizer, já que eu estou trabalhando com o livro diretamente, o que acontece? Eu vou pegar aqui, aí cada aluno vai pegar o livro lá, não precisa então fazer todo aquele processo de tirar cópia, nada disso, você já pega do próprio livro. Vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui, abrir na página aqui, já vamos fazer uma atividade prática aqui, ó. Começa a aula com uma atividade prática, ó. Observe esses dois mapas aqui, tá lá, já tem esse mapa, aí você volta lá, né, inicia a aula já fazendo um exercício, né, aí tá lá. Observe os mapas ali, a partir da observação dos mapas e de seus conhecimentos sobre o assunto, respondam as questões a seguir. Então tá lá, vamos ver aqui. Respondam as questões a seguir, né? Tá aqui, ó. Aí pede para eles, para os alunos, já fazer o outro recurso que é junto, né? Quando você trabalha com recurso, livro, mas vamos dizer assim, acidentalmente, passivamente, começa a vir um outro recurso junto para auxiliar, que são as perguntas de motivação. As perguntas de motivação já estão nos próprios exercícios. Aqui, ó, aí ele fala assim, localize e cite as capitais brasileiras que aparecem nos mapas. Aí o aluno vai lá, ele fazer já a atividade no primeiro dia de aula para iniciar esse assunto aqui, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó, pede para ele fazer, ó, já a atividade, né? Tá lá. Beleza. Aí tá lá. Aí em seguida, aí depois faz o debate. Ó, já localizaram quais são então as capitais brasileiras que aparecem nos mapas, né? Porque para você estudar ecossistema, urbanização, você tem que saber o quê? O pré-requisito é você ter já noções de trabalhar com mapa, né? Por isso que é muito importante numa aula de geografia você trabalhar com mapa, né? No início, que são os pré-requisitos. Aí o professor fala, viu, pessoal, por que vocês tinham que muito trabalhar com mapa, por que na aula de geografia tem que ter sempre o mapa mundi, tem que ter aquele globo, né, o globo ali, né, que representa o planeta Terra, justamente porque é com auxílio do mapa mundi que a gente consegue estudar esse assunto aqui de ecossistema e urbanização. Aí faz a pergunta para o aluno, vocês têm ideia do que é urbanização, que vocês viram lá no ensino fundamental, que também esse assunto urbanização é muito dado, né? Que você estuda urbanização e em contrariedade com a rural, né? Com áreas rurais, né? E vocês têm ideia do que o sistema, que vocês já viram lá no ensino fundamental,
tem que fazer sempre essas perguntas de motivação. A aula, a introdução motivacional, que é a ferramenta do Espaço Docente Aprendiz, é uma metodologia eficaz, isso já foi comprovado por experiência. Então, o que acontece? Você vai lá, tem que fazer um monte de perguntas, né? Despertar sempre o interesse do aluno. Aí passa um tempo, o aluno ele nunca esquece, ele jamais vai esquecer. Então, aí depois esse próximo assunto aqui, ou a próxima pergunta, aponte os ecossistemas em que se localizam as capitais citadas por vocês. Ecossistema. Aí o aluno vai perguntar, mas professor, o que é ecossistema? O senhor ainda não falou sobre isso. O senhor já começou uma aula já para a gente fazer atividade. Por que o senhor não começa com definição, com conceito? Tá vendo? Vai ter aluno que vai perguntar isso. Isso é legal? É muito legal quando o aluno questiona isso. Aí o professor ele tem que ter toda aquela ginga, toda aquela desenvoltura para poder falar para vocês, né? Pode até explicar para a turma que fala, ó, pessoal, que eu estou utilizando um método de ensino, que é a introdução motivacional, que é da prática para a teoria, que essa metodologia ela é eficaz e vai fazer vocês aprenderem muito mais. Tá? Então, aí explica, se caso um aluno assim que tem uma visão maior, que é, vamos dizer assim, entre aspas, que é mais rebelde, ele vai perguntar isso, ele vai questionar. É isso que a gente quer. A gente quer alunos questionadores, que questionem, que está exercendo a prática filosófica, de filosofia, porque filosofia é isso, né? É uma disciplina que é fundamental. Ela estar na escola, ela estar na universidade, lógico, né? Porque tem a faculdade de filosofia, porque justamente é a filosofia, a disciplina que ensina o aluno a ser questionador, né? Porque é onde você utiliza a racionalidade, o raciocínio, tá? Então tá lá, ó, tô aqui explicando, né? Fazendo uma coisa bem detalhada, tá aqui, ó. Aponte os ecossistemas, tá lá. Tá, mas você tem ideia do que é ecossistema? O que é ecossistema? Aí o professor ele pode explicar. Pessoal, ecossistema tem a ver com tipos de ambientes, né? Por exemplo, aí começa a dar exemplo. Fala assim, ó, praia vamos dizer que é um tipo de um bioma, né? Ele é um bioma, tem ecossistema. O que é ecossistema? É você trabalhar a relação dos seres vivos, inclusive o homem, interação com o meio ambiente. Então, quando você está numa praia, o que acontece? Você está num bioma e se existem seres vivos ali naquele bioma, ele está em interação com o meio ambiente. Tá, pronto. Então, com esse conceito, que você já dá um conceito ali, faz um spoiler já, pronto, o aluno já vai localizar, ó, qual é a capital? Qual é a capital que você escolheu? Vamos dizer, escolheu a capital aqui, vamos dizer aqui, ó, pegou aqui a capital aqui, por exemplo, tem aqui São Paulo, Rio de Janeiro. Como tem aqui colorido, ó, onde é que fica mais ou menos Rio de Janeiro? Faz eles trabalharem com isso, assim, eles trabalharem com a mente o tempo todo, né? Então tá ali, ó. Aí vai aqui pegando aqui, ó, a cor, ó, tá aqui, ó. Região de floresta umbrófila densa, floresta tropical pluvial, tá aqui, pronto, né? Porque que o Rio de Janeiro ele tem aquela característica de clima tropical, né? Aí por aí vai. Aí, né? Não vou entrar em detalhes do ensino, porque eu estou dando a dica, né? De como o professor pode iniciar. Aí começa, ó, aponte no mapa vegetação atual e ocupação antrópica. Aí pergunta para a turma, pessoal, o que é ocupação antrópica? Por exemplo, eu estou iniciando a aula com essa atividade já. E o que é para vocês? O que é antrópica? O que é uma atividade antrópica? Alguém sabe o que é? Aí, se tiver algum aluno ali com o celular, se tiver os dados ali móveis, porque tem aluno que você nem pede para ele acessar o celular, o aluno vai acessar o celular, para poder ele saber, ele procurar saber o que é a palavra antrópica. Vamos dizer assim, alguém tem um celular aí que pode pesquisar para mim o que é a palavra antrópica? Pronto. Aí vai lá, antrópica. Ele vai dizer a ocupação antrópica é a ocupação pelos seres humanos, né? Por seres vivos da espécie humana. Tá? Então tá aqui, ó, a área efetivamente antropizada, alterada a partir das atividades humanas. Aqui, ó, já está explicando aqui, ó. Mesmo assim faz o aluno, né, pesquisar, né? Tô dando um exemplo aqui. Aí tá lá, ó, pronto, ó. Começa com uma atividade aqui, um exercício que pega do recurso livro, porque o próprio livro assim mesmo, ele já tem páginas que já tem atividades práticas, né? Já tem atividade prática. Então começa com uma atividade prática. Ou começa com uma página aqui, ou pode fazer iniciar uma aula com a utilização do recurso livro com um exercício.
tem aquele professor que começa uma aula já com exercício aqui. Isso aqui também é exercício, mesmo que não esteja ainda na seção de exercício, né? De todos os exercícios aqui do tipo vestibular, que vai do simples aos mais complexos, enfim. Eu posso querer iniciar uma aula pegando um exercício aqui do livro, né? Tá aqui, ó. Aqui tá um exercício aqui de um livro, ó. Vê se pega aqui um exercício que seja adequado, que pode iniciar uma aula com exercício primeiro. Uma vez feito isso, pronto. Aí depois o professor ele vai fazer a sua teoria normalmente, vai desenvolver toda a sua teoria. Aí quando ele for desenvolver a teoria, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar, pessoal, o que é ecossistema? Aí começa toda aquela definição de conceitos de ecossistema, começa a utilizar o método convencional. Então, a metodologia de ensino do espaço docente-aprendiz é você, do método, né? Vamos dizer, do método espaço docente-aprendiz, propriamente dito, que você começa com uma situação prática, e depois você parte para o método convencional. Você vai desenvolver a sua aula normalmente, vai ter que fazer o desenvolvimento, né? Porque o aluno tem que ter todo no caderno dele ali, tudo ali registrado, tudo que for feito para poder estudar para a prova, tá? Então tá ali, ó. Então, aí pronto, aí começa, aí vai lá no início, ó, pega aqui do livro, vamos ver aqui, vamos ver qual é a página, né? No início aqui, pronto, aí começa, aí o professor, pronto, vai começar a sua aula normalmente aqui, ó, vai desenvolver, né? Então começa com uma prática primeiro, para depois você for para a teoria, porque os próprios livros, hoje em dia, os livros, né, mais atuais, em comparação com os livros de antigamente, o que acontece? Em comparação com os livros de antigamente, você vai ver que os livros de antigamente não tinham tantas informações como tem os livros agora, né? Claro que porque é muita pesquisa que é feita com o passar do tempo, né? De década em década que vai passando os anos, né? As pesquisas cada vez avançam e mais informações a gente adquire e pronto, e é colocado nos livros. Então você vê que os livros atuais, em comparação com os antigos, ele tem muito mais informações, então é por isso que tem que ter esse acompanhamento, né? Quanto mais informações que já tem no livro, que já tem muitas coisas práticas aqui, né? O que tem que fazer? Tem que criar uma metodologia de ensino. A criação de uma metodologia de ensino, ele tem que acompanhar com a evolução de qualquer recurso, né? Principalmente do livro. Tá? Então tá aqui, ó, pronto. Então tá ali. Eu peguei aqui um exemplo de como o professor pode iniciar uma aula. Agora vamos lá. O que acontece, né? Vamos ver agora aqui. Pronto. Então, com base nisso aqui, ó, que eu peguei uma disciplina de geografia, pronto, então já utilizei. Então vamos pegar os outros livros aqui, ó. Eu peguei os outros livros aqui, ó. Vamos falar aqui de matemática, aqui, ó, tem mais matemática. Vamos fazer um resumo agora do que foi falado a respeito de como você pode utilizar a introdução motivacional, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Pronto. Vamos ver aqui. Então, ó, peraí, deixa eu ajeitar aqui, ótimo, né? Então vamos lá. Então, pessoal, já expliquei, já vi com vocês. Agora vamos pegar aqui a matemática. Vamos ver, vou pegar aqui, ó, o livro de matemática. Então, peguei aqui o livro de geografia, já expliquei. Vamos ver então, com base no que eu já falei, vamos pegar aqui um livro de matemática. Eu peguei aqui um livro de matemática, assim, esse livro de matemática ele é bem antigo, né? Vamos ver aqui, esse livro de matemática aqui, olhando aqui, ele é no início dos anos 90, para você ver, né? No final dos anos 80, né? Tudo, início dos anos 90. Então, se você for pegar um livro de escola lá na segunda metade dos anos 90, e início dos anos 80 e início dos anos 90, você vai ver que quando você olha um livro aqui, ó, por exemplo, aqui eu peguei um livro de matemática. Se você for ver, ó, o livro de matemática, vou até mostrar assim para vocês, ó. O livro aqui de matemática, olha só como é que é o livro aqui, ó, de matemática, né? Ó, tá aqui, ó. Ó, então, se você for pegar o livro aqui de matemática, aqui, ó, se você for ver, vou mostrar aqui, ó. Mostrar aqui com mais... Ó, vou mostrar aqui com mais precisão para vocês. Aqui, ó, aqui tá o livro de matemática, ó, tô folheando aqui. O que você percebe? Isso aqui é um livro antigo, bem antigo mesmo. Você vai ver que esses livros assim, antigos, né, não só de matemática, como de outras disciplinas, eles têm mais só em relação à definição, conceito de
e você fazer exercícios, né? Tá lá. Por exemplo, se você for pegar um assunto aqui de matemática, vamos pegar aqui, ó. Tô folheando aqui, ó. Olha como é que, o que você percebe. Por exemplo, aqui peguei um assunto que é de matriz inversa de uma matriz quadrada. Aí tá lá. O que acontece? Como é que a gente pode perceber como é que era uma aula lá na década de 80, na década de 90, na década de 70? Vamos pegar assim. Vamos pegar aqui precisamente na década de 80. Por quê? Porque na década de 80 falava o que tinha muito em destaque lá na década de 80 em relação aos concursos, né? Então vamos dizer, o professor de matemática vai lá, ele vai iniciar uma aula sobre matriz inversa de uma matriz quadrada. Um exemplo aqui. Olha só como é que começa a aula. Começa a aula com definições e conceitos, ó. Vai lá, aí bota direitinho lá no quadro, ó, segue aqui o livro, ó, etapa por etapa aqui. Propriedade da matriz, aí depois isso. Com base nisso, aí parte para os exercícios, né? Vai lá, parte para os exercícios, aí tem que fazer exercício. Agora, a pergunta é, qual é a pergunta que fica? Por que você tem que aprender isso? Isso é o que tem que estar em destaque hoje em dia, em relação aos anos anteriores, há muito tempo atrás, né? Quando você está tendo uma aula de matriz, por que você tem que aprender a aula de matriz? Para que serve o objetivo? Então, naquela época, o aluno ele questionava muito, ele dizia assim, por que eu estou aprendendo isso? Por que eu vou utilizar isso na minha vida? Então, ele tinha que fazer porque tinha que fazer uma prova, porque o professor falava na época, pessoal, porque é matéria de prova, né? E além disso, o professor falava assim, esse tipo de assunto cai muito em concurso, vamos supor que se você for fazer um concurso, o que acontece? Você vai fazer um concurso e é por isso que vocês têm que estudar isso aqui, tudo por causa de concurso. Tudo também por causa que isso aqui é matéria de vestibular. Então, naquela época, fazer vestibular, assim, o aluno terminava o ensino médio e já queria logo fazer a vestibular para poder passar para a universidade. Vamos dizer que, entre aspas, caracterizava-se como uma vaidade, porque era para aquela época, era muito assim natural para aquela época que a gente queria terminar o ensino médio, na época era o 2º grau, e queria já fazer a faculdade. Então, você tinha que obrigado a aprender isso aqui, obrigado a aprender, porque você tem que passar para a faculdade. Mas a minha área que eu quero fazer é de áreas humanas, eu quero fazer direito, eu quero fazer administração, eu quero fazer... Então eu tenho que estudar matemática, assim, aí na época o professor dizia assim, como até hoje também, claro, né? Mas na época falava, você tem que aprender, sim, porque mesmo assim que você queira fazer uma faculdade de áreas humanas, você tem que fazer vestibular, prova, né? Que tem matemática, física e química, que é de ciências exatas, para você passar no vestibular, não querer mais ver isso aqui, justamente para você nunca mais ver isso, e você atuar lá na faculdade com a sua área que você quer, que você tem mais afinidade, que você tem vocação. Né? No caso de áreas humanas, um exemplo. Então, o que acontece? Mas de qualquer maneira, mas se você for comparar com os dias de hoje e os dias de antigamente, isso aqui, esse método aqui já está bem ultrapassado, já está bem obsoleto, né? Então, por que você vai querer iniciar uma aula com definição? Hoje em dia é uma coisa muito, vamos dizer assim, é uma coisa que fica tedioso demais, uma coisa tediosa, muito tediosa, que você tem que iniciar aula com esses conceitos, aí bota A vezes B, aí pergunta, mas por que você tem que aprender isso aqui? Por isso que o professor, quando ele vai pegar um livro de matemática atual, esse aqui é o livro antigo, tá? Então esse aqui é do início dos anos 90. Então tá aqui, ó. Tá lá. Tá aqui. Então, ó, peguei aqui, ó. Só, não tem nada de prática aqui. Só começa com, determinante. Aí vamos lá, outro assunto aqui. Aí ele começa com um assunto, ó. Vamos pegar um outro aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá. Tem vários aqui, ó. Por exemplo, progressões aritméticas. Por exemplo, progressões aritméticas. Aí começa com definição. Aí fica a pergunta, por que o aluno tem que aprender progressão aritmética? Tem tantos exemplos de progressão aritmética, então se o professor vai iniciar uma aula de progressão aritmética, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer uma introdução motivacional, começar com uma situação prática, por que está utilizando progressão aritmética? A gente vê progressão aritmética o tempo todo, só que não está ligando com o assunto de matemática, quando a gente vê a progressão aritmética, né? Então, se você for pegar um livro atual, aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um livro antigo, tá lá,
Agora vamos ver que eu pego aqui um livro atual. Vamos ver, eu peguei esse aqui, né? Esse aqui já é do início do ano 2000, ó. Tá aqui, ó. Ano 2000, vamos dizer. Eu não sei se esse aqui, como esse aqui é volume único, né? Pode ser que eu encontre aqui progressão aritmética aqui, ó. Vamos ver aqui se eu encontro, ó. Aqui já eu volto a fazer já tudo no improviso aqui, tá? Eu não marquei aqui a página. Vamos dizer, eu não encontro aqui o... Deixa eu ver aqui, ver se eu encontro aqui progressão aritmética. Vamos lá. Aqui não encontrei, não. É só se a gente pega um outro assunto, né? Não tem problema, não. É só para poder a gente saber, divulgar a dica, né? De como você pode iniciar uma aula com uma introdução motivacional. Da prática para a teoria. Tá lá. Vamos ver, pegar aqui, ó. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Pronto, peguei aqui um exemplo, ó. Peguei aqui, deixa eu ver que assunto é esse aqui. Esse aqui tá com gráficos aqui, né? É relacionado com função linear aqui, ó. Função linear. Tá, vamos lá. Só para poder ter uma ideia, vamos dizer, isso aqui é um assunto relacionado a funções elementares, vamos supor. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá aqui, ó, uma função do primeiro grau. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero iniciar uma aula de função do primeiro grau. Eu vou começar o quê? Fazendo essa definição aqui, ó, de função do primeiro grau aqui? Não. Eu vou começar com uma situação prática, porque o livro, isso aqui já é um livro de 2009, né? Porque a partir do ano 2000, os livros começaram a partir do ano 2000, os livros começaram a ter uma evolução bem grande, que já é colocado assim muitas situações práticas, exemplos práticos, ó. Um exemplo aqui de aplicação de função do primeiro grau. Aí o professor, vamos dizer, ele vai pegar aqui esse assunto aqui, esse texto, ele vai ler, ele vai destacar alguma coisa aqui. Então, vamos lá, eu sou um professor de matemática, eu quero iniciar uma aula de função do primeiro grau. O que eu vou fazer? Primeiro pego uma situação prática aqui, ó. Eu vou ler para ver qual é a parte que vai servir de aplicação de função do primeiro grau. Um exemplo de aplicação de função do primeiro grau que a gente vê, por exemplo, é quando a gente está pegando um táxi, né? Quando a gente tem aquela... Aí começa com a bandeira fixa e tem os valores variáveis, né? Então, aí tem a bandeira 1, bandeira 2. A bandeira 1, bandeira 2 são relacionados a valores fixos, né? Então, tem muito a ver se for o professor dar uma aula de função do primeiro grau, a função do primeiro grau é do tipo, aqui, ó, f de x igual a x mais b. Então, o a, ele é um coeficiente angular, ele é um valor, no caso, peraí, deixa eu ver aqui, vamos dizer, minto, né? O que é o valor fixo é o B, né? Perdão. Então, aquele valor que está ali quando uma pessoa pega um táxi, vamos lá, bandeira 1, vamos supor, é R$5, a bandeira 2 é R$6 ou 7. Está relacionado ao B, porque o B é um valor fixo. O que vai variar aqui, né, é o X, né? Então, esse aqui, o A, vamos dizer aqui que o A vamos dizer que é um valor, não sei. É só para poder dar um exemplo, tá? É só para se ter uma ideia que o valor do táxi, o valor final ali do que você vai pagar no táxi, um exemplo, que ele é um exemplo clássico de função no primeiro grau, é a função do primeiro grau, né? Aquele valor final que você vai pagar lá para o táxi, né? E que você pega lá o táxi, né? É baseado no cálculo de função do primeiro grau, tá? Então tá ali. Aí você pode pegar outros assuntos aqui, ó. Outro exemplo de função do primeiro grau, ó. O professor ele pode iniciar uma aula de função do primeiro grau utilizando primeiro esse gráfico aqui, ó. E fazer análise do gráfico. Vamos começar aqui. Vamos dizer que o aluno nunca viu na vida o que é uma função do primeiro grau, principalmente aluno de ensino fundamental. Se for um aluno de ensino médio, de segundo grau, ensino médio, ele já vai lembrar, alguns vão lembrar a função do primeiro grau porque eu vi lá no ensino fundamental. Só que no ensino médio é dado de uma forma mais profunda. Pronto, tá aqui, ó. Olha em comparação desse livro aqui com esse livro aqui de matemática, ó. Tá aqui, ó. O livro de matemática aqui antigo, ele vai servir só para poder aperfeiçoar, para poder a fixação da aprendizagem, né? Por isso que tem o exercício de fixação. Mas o aluno tem que deixar o aluno ciente que quando ele está aprendendo o assunto, ele tem que saber por que está aprendendo e falar, gente, você sabia que o que vocês veem em situação prática está ligado à função do primeiro grau? Um exemplo aqui. Aí vai lá, ó. Tá aqui, ó, pronto. Aí eles fazem até uma interdisciplinaridade aqui, ó. Ele pega aqui um assunto, né? A China se encontra em plena expansão. De acordo com os dados do Banco Mundial, na década de 1990,
o crescimento do seu PIB, Produto Interno Bruto. Olha só, ele pega aqui um assunto que é de geografia, que está no livro de matemática. Ó, livro de matemática, aí mostra aqui a foto aqui, a fotografia da China. O que eu estou vendo aqui? Quando eu estou lendo aqui um texto, um exercício de matemática, que fala da China e fala produto interno bruto, eu estou relacionando com geografia. Aí quando você vê uma foto aqui da China, né, numa rua aqui da China, qual é a disciplina que lembra muito quando você vê fotos, né? Tanto fotos aqui quanto aqui de ilustrações, né? Ó, Leão do Imposto de Renda. Qual é uma disciplina que é relacionada, que trabalha, que serve de auxiliar para as outras disciplinas em termos de ilustração? Artes. Então, eu já estou vendo aqui disciplina de geografia, artes, tá ali, e depois você parte já para matemática. Como é que dá o nome disso, né? Quando você associa uma disciplina com outra e com outra disciplina. No caso aqui já identifiquei 3 disciplinas, né? Interdisciplinaridade, que é uma outra ferramenta do espaço docente-aprendiz, outro método de ensino do espaço docente-aprendiz, que é a interdisciplinaridade, que todo mundo conhece a interdisciplinaridade, né? Porque ele é muito usado em projeto, né? Mas também pode ser utilizado em sala de aula, para você iniciar uma aula. Tá lá, geografia, artes e matemática aqui, ó. Pronto, então tá lá. Pronto, nós já vimos. Pronto aqui, ó. Falamos aqui de matemática e aqui, ó, aqui tem outro livro de matemática, né? Um livro mais antigo também, ó. Você vê aqui um livro de matemática, ó. Esse aqui é antigo, né? Esse aqui é da década de 80. Tá lá. Olha o que você vê. Você vê muito, ó, aqui de matemática, só esses assuntos assim, ó. Matemática pura, né? O aluno não tinha ideia de aplicação nenhuma, ou seja, por que você está aprendendo, por exemplo, prisma? Isso aqui é um assunto de prisma. Por que você aprende prisma? Qual é a finalidade de você aprender prisma? Tá aqui. O que isso vai servir no meu dia a dia? É isso que tem que debater em sala de aula com os alunos, né? Por que você vai utilizar prisma? Né? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vou trabalhar nada que relacione-se com prisma, né? Então, como é que você vai explicar isso para o aluno, né? Então, essa parte que eu estou falando, tem que fazer uma outra live, uma outra apresentação, para poder explicar todos esses questionamentos que o aluno faz, né? Por que ele está aprendendo isso aqui? A primeira coisa que tem que dizer para o aluno é o seguinte, né? Não, você tem que aprender isso aqui porque você vai fazer, se você for fazer um vestibular, se você for fazer um concurso, você vai ter que estudar esses assuntos aqui para você ir bem no concurso e depois para você nunca mais querer ver. Você vai ver se você quiser, se você gosta de matemática, né? E outra coisa, você tem que aprender isso aqui justamente para você passar num concurso, né? Ou então no vestibular, na outra área que não tem nada a ver com matemática. E você vai precisar saber isso daqui se você quer ser um médico, se você quer ser um dentista, se você quer trabalhar, não sei, na parte de área de biologia, ou então se você for trabalhar com química, enfim, em laboratório, engenharia, qualquer área de engenharia que você for fazer, você vai ter que, matemática, você vai ter que aprender toda a matemática aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tem a parte de geometria, porque você tem que aprender geometria, enfim. Então, isso aqui é um assunto que seria para uma outra live. Apesar que eu já fiz uma apresentação numa live lá no YouTube falando a respeito sobre isso. E eu vou planejar uma live para falar aqui na rede social, aqui no Instagram, tá? Então tá aqui, ó, pronto, já falando de matemática. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a relação à química. Mesma coisa aqui, ó. Você tem aqui química, ó. Ó, tá lá, esse aqui eu não sei qual, esse livro aqui, o livro aqui de química, eu tô vendo aqui que só eu olhar aqui, ó, eu folheando aqui química, tá aqui, ó, eu já tô vendo que já tem situações práticas aqui. Antigamente, um livro de química bem antigo, aquele bem antigo mesmo, tipo anos 70, né, o início dos anos 70, se você for pegar um livro, por exemplo, de química, física, matemática, você vai ver que você vai iniciar um assunto totalmente, puramente metodologia convencional, né? Que você aprende lá sem utilidade alguma, aparentemente sem utilidade alguma. Tá lá, por exemplo, por que eu tenho que aprender a respeito de ebulição da água? Tá aqui, ó, peguei aqui, ó, sem querer, ó, ebulição da água. E vê que você tá tendo, você vê ebulição da água todo dia. Todo dia, por exemplo, quando você vai fazer o café, porque o que é ebulição? A ebulição, quando você atinge a temperatura de 100 graus Celsius, que a partir de 100 graus Celsius a água começa a ferver,
já começa a ferver, indo do estado líquido para o estado gasoso, né? Então tá lá, ebulição da água. Então por que você tem que aprender ebulição da água? Qual é a finalidade de você estar aprendendo isso, né? Por que eu tenho que aprender tudo isso, né? Aí, mesma coisa, você vai iniciar um assunto aqui de... Vamos ver aqui, ó. Eu tô pegando aqui, assim, vamos ver que eu quero utilizar, eu quero dar uma aula aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu quero pegar uma aula aqui, ó. Pronto. Ah, tá aqui, ó. Eu quero iniciar uma aula de compostos orgânicos aqui, ó. Compostos orgânicos. Química orgânica, né? E aí, como é que eu posso iniciar uma aula? Aí tem professor que vai iniciar a aula de química orgânica falando assim, ó. É a parte da química que estuda o carbono quando ele é formado em cadeias, né? Quando você tem um composto químico, né, a partir de 2 carbonos em diante, já é química orgânica. Tá, e daí? Isso é um conceito. Isso é um conceito de química orgânica, né? O que é uma química inorgânica? Se você for ver uma substância que tem só um carbono é relacionado à química inorgânica. A química orgânica é quando você já estuda a partir de substâncias a partir de 2 carbonos em diante. Pronto, isso é conceito, mas e daí? Se você começa uma aula assim, o aluno vai entender nada. Então, por que não começa com uma situação prática primeiramente, ó? Por exemplo, aqui está a ilustração de um avião aqui, ó, e tem a Lua. O que isso tem a ver com composto orgânico? O que essa ilustração aqui tem a ver com a aula que eu vou iniciar de química orgânica? Faz essa pergunta para o aluno. Pergunta, abre lá o livro e vê. Aí está lá escrito aqui, ó, porque tem aqui na frase, está escrito aqui, o combustível usado em aviação corresponde a uma das frações do petróleo. Neste capítulo estudaremos, entre outros assuntos, o que é o petróleo, sua composição e suas utilidades. Está lá. Pronto. Você vê que o próprio livro ele já faz uma introdução motivacional, começa com uma situação prática. Mesmo assim faz a pergunta para o aluno, né? O que isso tem a ver, né? Essa ilustração. Por exemplo, tem a ilustração aqui, novamente a disciplina de arte colaborando aí com a disciplina de química, como de física, matemática também. Aí começa, ó. Começa aqui, ó. Em vez de começar a aula de química orgânica com definição e conceito, mesma coisa. O próprio livro ele já te dá aqui a dica, de que uma sugestão de como você pode iniciar uma aula. Começa uma aula aqui falando aqui do petróleo, ó. Falando aqui do petróleo, tá aqui, ó. Pronto. Ó, o próprio livro já fornece, ó. Pronto. Falando sobre isso aqui. Pula aqui, pega outro, ó. Vamos fazer uma aula primeiro só com situações práticas. Aí, a partir da segunda aula, aí o professor já pode fazer fazendo todo aquele processo, né, de método convencional. Definição, conceito, porque o aluno tem que ter tudo registrado no caderno para estudar para a prova. Aí tá lá, ó, reações de combustão. Começa com isso aqui, ó. Pega uma outra situação prática, ó. Dedica-se só à situação prática. Aí vai lá, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Tá lá. Então, aproveitando aqui esse exemplo aqui que eu estou pegando aqui, em relação a compostos orgânicos, vamos lá. Novamente, como eu faço em todas as minhas lives, né? Todas as minhas apresentações é o seguinte, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é o que eu faria na aula de geografia, que eu já apresentei, já falei, de matemática. Então, vamos falar aqui da química, né? Vamos aproveitar aqui. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Se eu sou um professor de química, como é que eu vou iniciar uma aula de química orgânica? Tá lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui a data. Vamos supor, a data hoje é 26, né, de julho de 2022. Pronto, coloquei aqui, ó. Coloquei a data, tá lá. Que você coloca lá no quadro. O que você vai fazer? Aí vai lá, vamos supor que esse assunto é do terceiro bimestre. Pronto, aí eu coloco aqui terceiro bimestre. Pronto, coloquei aqui terceiro bimestre. Em seguida, o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai puxar aqui um traço, ó. Que traço é esse, ó? Puxei aqui um traço, ó. Terceiro bimestre, puxei esse traço aqui. Esse traço aqui é o que você vai, o nome do capítulo que você vai colocar, que seria o quê? Compostos orgânicos. Só que você não vai colocar agora na frente da turma. Você vai deixar isso aqui, esse traço, não revela o nome do assunto e começa a aula com uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria. Tá lá. Introdução motivacional, que é da prática para a teoria, ó. Introdução motivacional. O que é introdução motivacional? Começa com uma prática. Qual é a prática? Se você está utilizando o recurso livro, então começa com essa ilustração aqui, ó. Começa, avião, a lua. O que esse avião aqui tem a ver com esse assunto que eu vou dar?
Quer dizer, enfim, vai lá. Mas como ele vai ter o livro, o aluno já vai ver que tem compostos orgânicos, né? Porque essa estratégia aqui é muito usada para recursos desse tipo, jornal, enciclopédia, revista. Já que o aluno não tem de posse de jornal, revista, enciclopédia, só o professor, então, para fazer esse traço, mesmo assim, mesmo utilizando o livro, mantém a mesma estratégia, ó, bota o terceiro bimestre, puxa um traço, tá lá, ou então pode fazer o seguinte, não revela para o aluno qual é o próximo assunto, mantém o livro fechado, ó, fecha o livro, ó, mantém o livro aqui fechado, só revela o assunto, se você quer revelar o assunto, aí você fala para a turma, já pega o livro, então abre na página tal. Mas antes de abrir na página, deixa o livro fechado e começa com uma introdução motivacional aqui, ó. Aí pega aqui, ó, esse assunto, ó, petróleo, carvão mineral, tá aqui, ó, e vai falando. Aí pega outra atividade prática. Então começa aqui, ó. Primeiro eu vou falar de carvão e petróleo. Tá lá. Petróleo, pronto. Tá aí, ó, carvão mineral e petróleo. E depois você vai começar com esse assunto aqui, ó, gás tóxico aqui, ó, tá aqui, ó. Vê se vai servir, entendeu? Ó, vê se vai servir. Por exemplo, se não servir, você vai vendo, ó. Você vê que o próprio livro, ele já te dá algumas sugestões aqui práticas, né? Vai vendo aqui, ó, botijão, ó. Aí bota aqui, botijão, pode falar do botijão, tá aqui, ó. Pronto, enfim. Começa com uma situação prática e faz o debate na primeira aula. Quando for a partir da segunda aula, você já... mas na primeira aula, vamos lá, faz o debate. Aí, terminou, aí você já revela. Então, pessoal, com base nisso aqui que nós debatemos, algumas situações práticas, essas situações práticas aqui está relacionado com que capítulo que nós vamos ver. Aí você fala, ó, então nós vamos ver química orgânica. Química orgânica. Tá lá. Aí você vai fazer o aluno abrir, ó. Então vocês pegam o livro de vocês, abrem na página tal. Tá lá. Na página tal, né? Tá aqui. Pronto. É assim que faz. Então, isso que em todas as minhas apresentações, eu sempre faço aqui esse esquema, né? De como você pode utilizar a introdução motivacional. Pronto, tá lá. Fiz aqui, pronto. E você depois, na segunda aula em diante, você desenvolve normalmente, né? Com os conceitos, definições. Aí tá lá, no caso da química orgânica, tem que saber tudo aquele assunto de funções orgânicas, álcool, éter, éster, né? Hidrocarbonetos, né? Enfim, tá lá. Pronto, ó. Beleza, ó. Tá aqui, ó. Pegamos aqui e para finalizar aqui, ó, aí eu peguei o outro livro aqui, ó. Não, esse aqui é de química também, tá? Então vamos aproveitar. Vamos ver o que tem aqui, né? Essa química aqui é quase da mesma época com o outro livro que eu peguei. Vamos ver se tem aqui. Ó, tem assuntos práticos aqui, ó. Já que eu peguei aqui, vamos aproveitar, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No caso aqui, ó, compostos inorgânicos. Vamos ver o que fala aqui dos compostos inorgânicos, né? Aí tá aqui, o que essa ilustração tem a ver com compostos inorgânicos? Aí pega aqui, ó, já tá dizendo aqui, ó, a elevada acidez da chuva, que é relacionada à chuva ácida, né, que é o H2SO4. Então tá lá, e principalmente que acontece em áreas assim, em países europeus, né, que chaminés eliminam muitos gases tóxicos, né, como o anidrido sulfúrico, né, que é o SO3, em combinação com a água, aí forma o H2SO4, aí forma o ácido sulfúrico. Aí a chuva ácida, ele acaba deteriorando, né, essas obras-primas aqui, ó, que é feita aqui de mármore, né, de estrutura aqui calcária, aí o ácido sulfúrico destrói, aí tem aquela reação, né, do ácido com hidróxidos, né, ou então com estruturas calcárias, tá aqui, ó, tá ali. Então, aí fala aqui da chuva ácida. Então, esse aqui é um exemplo de como você pode iniciar uma aula de química inorgânica, né? Compostos inorgânicos, né? Tá lá. Não, tá aqui, ó. Aí fala aqui das funções, né? Pronto. Mesma coisa, tá? Ó, pronto. Então, tá aqui, ó. Aproveitamos então. E aqui tem de matemática, né? Já foi falado. E aqui vamos ver de física, né? Para finalizar aqui a apresentação, só para pegar aqui um assunto de física, tá aqui. Se você for pegar um livro de física, mesma coisa, você pegar um livro de física bem antigo, você vai ver que, por exemplo, quando fala aqui a respeito, vamos ver aqui, esse livro aqui vai de física aqui, ó.
Quando você pega assim um livro de física, você vai ver aqui um assunto de eletricidade, tá lá, eletricidade. O livro de antigamente, aqueles livros dos anos 70, né? Quando você estuda eletricidade, você vai se deparar só com esquemas, né? Aqueles esquemas de eletricidade, de resistores. Tá aqui, ó, por exemplo, tipo desses aqui, ó. É esse que você encontra num livro bem antigo, ó. Um livro só assim com esquemas assim, com exercícios, né? E tem a parte teórica, né? Mas não levava, na época, né? O livro de antigamente não tinha essas ilustrações aqui como a gente encontra nesse livro mais moderno, ó. Aqui você já tem ilustrações, ó, porque isso mostra que esse aqui já é um livro mais desenvolvido, mais evoluído. Tá aqui, mostra já os exemplos, ó. Pegando aqui os exemplos aqui, ó, pronto. Então, isso aqui quando a gente vê ilustrações, já é uma característica de introdução motivacional. Para mostrar que a introdução motivacional, ela existe há muito tempo já. Só que a partir do ano 2000, esse método da introdução motivacional, ela começou a receber mais destaque, né? Muito mais destaque, né? Por quê? Porque você sabe que a mente humana, ela evolui, né, com o tempo. Então, vamos dizer assim, o aluno que temos hoje não é o mesmo do aluno que era de antigamente, né? Antigamente existia uma visão muito técnica, então era muito voltada assim, que você tinha que aprender esses assuntos aqui porque você tinha que fazer uma prova, um concurso, porque o professor falava, isso aqui cai muito em concurso, gente. Agora, hoje em dia, é uma outra visão que você tem. Se você está dando essa aula aqui de eletricidade, tem que mostrar para o aluno qual. Tivemos aí uma queda de luz, né? Foi uma queda de luz que teve aí. Aí, bom, só para finalizar aqui, né? Vamos ver se teve agora uma queda de luz. Então a live se desconectou aqui. Vamos ver se não cai de novo, né? Teve uma queda de luz aí. Enfim. Então, só para finalizar, então é isso, tá, pessoal? Então, para finalizando, tá? Vamos finalizar então essa live aqui, a live aqui, para mostrar que, ó, que como é que você utiliza a introdução motivacional, tá? Ó, a introdução motivacional tá aqui, ó, né? Para mostrar que os próprios livros, né, os livros atuais, eles já estão com um destaque muito grande da introdução motivacional, que é da prática para a teoria, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Então, essa aí foi a apresentação de hoje com a utilização do recurso livro, tá ok? Então, valeu, um abraço e até lá.